Olá, pessoal. Começando mais uma aula de ciências do sétimo ano. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os seres vivos e a classificação deles. Bem, desde muito tempo a gente tenta organizar os seres vivos em alguns grupos. E o primeiro filósofo a tentar isso foi Aristóteles, quando ele classificou os seres vivos em vegetais, animais e os seres humanos. No entanto, essa ideia de separar os seres humanos do resto dos seres vivos depois caiu, né? E veio outra definição ali de um parentesco próximo entre esses seres vivos. Então, Linneu, ele definiu ali uma ordem, né, que agrupava os seres vivos de forma hierárquica em classes diferentes. A gente tinha a classe, a ordem, o gênero, a espécie e, dentro da espécie, algumas variedades, algumas variações ali de espécies. Então, dentro desse contexto, eram conhecidos três reinos: o mineral, o vegetal e o animal, e algumas poucas espécies. A gente foi aumentando esse conhecimento com o tempo, né? E existiu aí um conceito chamado árvore filogenética. O que é uma árvore filogenética? Uma árvore filogenética, ela apresenta todas as informações de animais, vários animais, e seus ancestrais comuns, certo? Então, aqui nós temos as espécies atuais, né, que nós conhecemos hoje, né, tem uma linha do tempo, né? Temos a espécie A, B, C, D, E e F. As que têm um parentesco comum, elas estão mais próximas nessa linha do tempo. Então, E e F, elas são muito mais parecidas, mais semelhantes a algumas características do que, por exemplo, a F e a A, ok? Então, dentro desse contexto, se a gente observar aqui, a gente seguindo essa linhazinha aqui, o animal é a espécie R e a espécie F, ela chega no momento aqui onde existe um ancestral em comum. Então, cada interseção dessa, cada grupo desse aqui, ele vai ter um ancestral em comum, certo? E quando esse ancestral em comum ele se extingue, ele vai embora, morre, desaparece, surgem duas novas espécies, a espécie E e a espécie F. Em cada interseçãozinha dessa aqui, a gente tem um ancestral em comum dessas espécies que a gente está citando. Okay? Então, alguns têm um parentesco mais próximo, outros têm um parentesco bem mais distante que os outros. E assim a gente vai vendo algumas características de alguns seres vivos que se parecem mais e outros que se parecem bem menos. Okay? Toda essa teoria, ela também combinou muito bem com as ideias do evolucionista Charles Darwin, que falava sobre a evolução das espécies. Então, sabendo que esses animais tinham ancestrais em comum e que, em algum dado momento, por alguma ação do tempo, né, geográfica ou questão de alimento, esses animais eles se separaram e modificaram com o tempo. Tá? Esses animais foram tendo características diferenciadas e formando novas espécies. Então, esse conceito do Linneu com a árvore filogenética também tem uma relação com a evolução das espécies. E depois surgiram aí outros eixos, né? A gente foi separando com relação a essas características em comum, e a gente tem hoje em dia 5 reinos. É o reino das bactérias, então as cianobactérias, as bactérias. Nós temos o reino dos protistas, onde são apresentadas algumas algas e protozoários, ameba. O reino fungi, ou dos fungos, onde a gente apresenta vários fungos, cogumelos, leveduras, bolor, todos esses dentro do mesmo reino. As plantas, vários vegetais de formas diferentes, texturas diferenciadas, e o reino animal, que ainda é dividido em outros grupos menores, como os mamíferos, as aves, os répteis, os insetos, os crustáceos, entre outros.
Essa divisão ela se dá principalmente por uma característica da célula desses animais, okay? Desses seres vivos, na verdade. Existem as células do tipo eucarionte e as células procariontes. O que é uma célula eucarionte e uma célula procarionte? Uma célula eucarionte, ela tem uma estrutura onde o material genético, o DNA, ele é contido dentro de uma membrana, certo? É como se fosse o ovo. O ovo é uma célula gigante, onde a gente tem toda a casca do ovo protegendo a clara seria o citoplasma, e o núcleo, onde tem o material genético, seria a gema do ovo. Diferente das células procariontes, onde o material genético ele não fica contido dentro de uma membrana, ele fica solto dentro do citoplasma, certo? No caso das bactérias e dos protozoários também. Então, esse material genético ele fica disperso ali na região do citoplasma, ele não tem uma região fixa, separada do citoplasma dentro dessa célula. Então, essa seria a principal diferenciação desses grandes grupos, na primeira classificação, no caso. Né? Então, hoje em dia, a gente tem esses degraus, né? E de acordo com o que a gente vai se aproximando do degrau aqui, a gente vai tendo um parentesco cada vez mais próximo. Então, a gente começa aqui, de forma mais geral, seria o reino. Nesse caso, a gente está vendo o reino dos animais, né? Vários animais diferentes, eles não têm características muito semelhantes. Então, a gente tem desde uma água-viva até uma ave, um crocodilo. Então, tem várias espécies de animais diferentes aqui, e que eles não têm muita semelhança em comum. E quando a gente vai aproximando, a gente vai vendo algumas semelhanças. No caso dos cordados, eles apresentam o que a gente chama de notocorda, que seria a coluna vertebral, coisa que a água-viva não tem, a estrela do mar também não, certo? Então, alguns desses animais, os insetos também não, os caramujos. Então, alguns desses animais eles vão sendo retirados, selecionados aí, de acordo com que a gente vai descendo nesses degraus. A gente tem também os répteis, que aí vai um grupo bem mais seleto, né, dos cordados. A gente tem, dentre os cordados, nós temos os répteis, as aves, os mamíferos, okay? Os peixes, entre outros seres vivos aí que são classificados de acordo com as suas características. Então, os répteis eles já têm uma característica comum, que é a pele seca, né? Muitos deles não têm um controle da temperatura do corpo e de outras coisas. Depois a gente vai para um grupo menor ainda, que esse aí seria a ordem dessas espécies. A ordem, nesse caso aqui, é a ordem dos quelônios, que são todos tartarugas, né? Todos têm características bem próximas umas das outras. Depois a gente vai aproximando mais do parentesco, a gente vai para a família, a gente tem características bem mais semelhantes umas às outras, né? Tanto a questão aparente quanto a questão genética. Depois a gente vai para o gênero e, por fim, a parte mais interna desse degrau seria o parentesco mais próximo, que são as espécies. Então, a gente vai ter uma definição muito mais acertada sobre essas espécies aí. Okay? Na espécie, a gente tem também o nome da espécie aqui, definida em latim, a primeira letra sempre maiúscula, a segunda letra minúscula. A primeira letra é referente ao gênero, que é o Lepidopteris, e Olivácea seria o nome da espécie. Então, a gente já vai afunilando esse parentesco até chegar na espécie especificamente. Como é que a gente dá um nome dessas espécies? Como a base da nomenclatura, da taxonomia que a gente fala, né? A gente dá o nome de uma espécie, a gente fala sobre taxonomia. A gente tem uma seleção de palavras que são relacionadas às estruturas desses animais. Como, por exemplo, os peixes, nesse caso, a gente usa uma língua semelhante que tem referência à coloração do peixe ou alguma característica importante que precisa ser
levar em consideração. Como eu falei, o primeiro termo é referente ao gênero, nesse caso, o homo, seria os homens, né, a humanidade, e sapiens é o homem que sabe. Nesse caso, a gente representa com a letra minúscula, tudo em itálico, ou negrito, ou sublinhado, para a gente diferenciar que isso é uma espécie específica. E sapiens significa o homem que sabe, certo? Outros animais também aqui a gente tem o caso do tamanduá-bandeira, que é mimercófaga, que significa que ele come formigas, e tridáctila significa a quantidade de dedos que ele tem nas mãos, nas patas desse animal aqui. Então, tem sempre uma referência ao gênero e a característica que ele tem, né? Esses nomes eles passam por um processo para a escolha deles especificamente, né? Para depois a gente aceitar na comunidade científica. Então, qualquer lugar que você for do planeta, a gente vai ter, por exemplo, o nome do cacau vai ser Dalbroma cacau. Então, qualquer lugar do mundo vai se chamar essa mesma planta, vai se chamar desse mesmo jeito. E a gente tem um parente muito próximo, que a gente sabe, mas tem aí o cupuaçu. O cupuaçu ele também é teobroma, certo? Eles são vegetais ali da floresta amazônica e têm características semelhantes, mas são de espécies diferentes. Eles apresentam o mesmo gênero dentro daquele grupo, daquela família. Ok? Nas próximas aulas a gente vai descrever um pouco mais esse nome, esses nomes desses animais e também fazer alguns exercícios. Até a próxima.